Salve rapaziada, beleza? Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre como acontecem as descobertas científicas e o desenvolvimento de novas tecnologias. Quantas pessoas são necessárias para se fazer uma descoberta científica? É muito comum atribuirmos a uma só pessoa a descoberta de alguma nova ideia, mas isso é correto? Claro que existem aquelas pessoas que conseguem ver algo que os outros ainda não viram, mas elas conseguiriam fazer isso sozinhas? Seria possível inventar o carro antes da carroça ou a carroça antes da roda? Há uma frase famosa do Isaac Newton que diz: "Se vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes." Essa frase estava numa carta endereçada a Robert Hooke, de quem vamos falar nessa aula. Nela, Newton mostra gratidão aos cientistas que vieram antes dele. Afinal, todo achado científico necessita de um longo caminho anterior de inúmeras outras descobertas para que algo novo possa ser descoberto. No ótimo livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Yuval Harari escreve a seguinte frase: "A história é o que algumas poucas pessoas fizeram, enquanto todas as outras estavam arando campos e carregando baldes d'água." Quando contamos a história da ciência, não é diferente. Além dos ombros dos gigantes, Newton precisou de toda uma estrutura social, composta de inúmeras outras pessoas para que ele pudesse se dedicar aos seus estudos e, posteriormente, às suas descobertas. Coloque Newton para ter de plantar e caçar o seu próprio alimento. Então, esperaríamos mais um tempo até que a lei da gravitação universal fosse revelada. Na aula passada, apresentei uma narrativa que mostra que a ciência é uma atividade essencialmente humana. Nesta aula, veremos que além de humana, é uma atividade social. Para ilustrar essa ideia, contarei a história da invenção do microscópio e a descoberta de um mundo fantástico de micro-organismos que mudou radicalmente a maneira como interagimos com a natureza. Assim como muitas outras descobertas, há muito tempo, antes do primeiro microscópio, nós já tínhamos em mãos o necessário para a sua construção: a lente, mas ela era usada de um jeito bem diferente. Você, quando criança, deve ter brincado de colocar fogo nas coisas, ajustando o foco da luz do sol através de uma lupa. Era assim que as primeiras lentes eram usadas desde a Grécia Antiga. As primeiras lentes eram usadas em cauterizações de feridas, para fazer buracos em pergaminhos e em truques de mágica. Foi somente depois do século XI que as lentes de vidro começaram a ser utilizadas como lentes de aumento. Antes disso, as lentes eram feitas de cristais de quartzo, que era muito difícil de esculpir. A partir do século XIII, as lentes passaram a ter maior qualidade, mas foi apenas no final do século XVI que as lentes começaram a integrar os primeiros microscópios. Ainda se discute quem foi o inventor do microscópio, mas se atribui a invenção a Hans Lippershey e aos Hansen, Hans e Zacarias, pai e filho respectivamente. Todos eles eram fazedores de lentes e moravam na mesma cidade da Holanda, Middelburg. Independente de quem foi realmente o pioneiro, eles usavam microscópios compostos de duas lentes para fazer suas observações. Foi apenas em janeiro de 1665 que Robert Hooke, um cientista britânico, publicou o primeiro livro com o registro de diversas ilustrações feitas a partir da observação com o microscópio. O livro de Hooke, intitulado Micrografia, contém ilustrações minuciosamente detalhadas de minerais, de plantas, da superfície da urina congelada, de mofo, de um pedaço de musgo e de alguns insetos. Além disso, ao observar um pedaço de cortiça ao microscópio, Hooke observou que o material era composto de inúmeros espaços vazios, que ele chamou de células, nomenclatura que usamos até hoje para as unidades funcionais dos seres vivos. Mas o que ele realmente viu foram as paredes celulares das células vegetais mortas, o que de fato é a cortiça, a casca de uma árvore da família dos carvalhos. As paredes celulares observadas por Hooke não deram indicação do núcleo ou outras organelas encontradas na maioria das células. O primeiro homem a testemunhar uma célula viva sob o microscópio foi Antoine van Leeuwenhoek, que em 1674 descreveu as algas Spirogyra. Leeuwenhoek era um cientista holandês que desenvolveu um microscópio com uma única lente. Lembra que os microscópios de Hansen e de Hooke eram compostos de duas lentes? Pois é, apesar do microscópio de Leeuwenhoek ser aparentemente mais simples, sua única lente possuía menos distorções do que o microscópio composto. E com ele, Leeuwenhoek pôde identificar os glóbulos vermelhos do sangue, bactérias e espermatozoides. Diferentemente de Hooke, Leeuwenhoek não escreveu livros nem textos científicos. Suas descobertas foram divulgadas por meio de cartas que ele escrevia em holandês informal para a Royal Society. É importante lembrar
que havia uma certa desconfiança quanto ao microscópio nos primeiros anos de sua existência. Isso porque as primeiras lentes possuíam muitas distorções e ilusões, fazendo aparecer cores e formas onde não existia nada. Além disso, os métodos para cortar fatias finas para a visualização ao microscópio eram muito rudimentares, dificultando a preparação de amostras bem definidas. Por isso, algumas pessoas mais ponderadas tinham um pouco de desconfiança da nova tecnologia e demorou muito tempo até que os estudos dos micro-organismos passassem a ter uma aplicação. Até então, a relação entre micro-organismos e as doenças era desconhecida, assim como a importância dos micro-organismos no processo da fermentação. Na aula passada, vimos que até meados do século XIX, a época de Ignaz Semmelweis, a teoria do miasma, aquela que dizia que os odores fétidos eram a causa das doenças, ainda era a ideia vigente e que os micro-organismos não eram vistos até então como seus reais causadores. Foi somente quando surgiram as primeiras lentes com as distorções corrigidas pelo uso de diferentes materiais e foram desenvolvidos métodos para a cultura e coloração de micro-organismos que o estudo microbiológico passou a ter maior consideração e os organismos passaram a ser vistos como agentes causais das doenças. Foram diversos os pequenos avanços no estudo dos micro-organismos até que Louis Pasteur conseguisse organizar e avançar no estudo da microbiologia. Em 1857, Pasteur iniciou suas investigações sobre o processo de fermentação de bebidas, como o vinho, e identificou que quando essas bebidas estragavam, sempre havia bactérias em forma de bastões, além das leveduras que eram comuns nessas bebidas. Ele demonstrou ainda que quando apenas as leveduras estavam presentes, os açúcares eram transformados em álcool e gás carbônico, mas quando as bactérias também estavam presentes, era encontrado ácido lático nas bebidas. Ele demonstrou assim que enquanto as leveduras eram responsáveis pelo processo de fermentação, as bactérias eram as responsáveis por estragar as bebidas. A ideia de Pasteur de que os micro-organismos que infectavam o vinho estavam no ambiente permitiu que Joseph Lister, um cirurgião e pesquisador britânico, estabelecesse um novo conceito de asepsia nos procedimentos cirúrgicos. Depois disso, foi necessário apenas que os micro-organismos fossem isolados para que se reconhecesse a relação de causalidade entre cada espécie com uma doença específica. Nesse sentido, o médico e patologista alemão Robert Koch teve um papel importante. Um de seus feitos foi ter isolado o bacilo causador da tuberculose. Desse período até aqui, tivemos inúmeras outras ferramentas desenvolvidas, como os microscópios ópticos altamente complexos e microscópios eletrônicos capazes de desvendar estruturas diminutas, bem menores do que as células. Tivemos também inúmeras outras descobertas da microbiologia que mudaram decisivamente a vida dos seres humanos, como as vacinas, remédios e novos processos de produção industrial. Essas mudanças alteraram nossa qualidade e expectativa de vida, além de mudar a nossa relação com a natureza, nos mostrando que todos os seres vivos fazem parte de uma única e longa história de vida no planeta Terra. Como é possível perceber ao longo dessa história que contei para vocês, as descobertas estão todas conectadas, sempre a mais nova necessitando da descoberta anterior. Todos os cientistas que citei aqui e tantos outros que não foram citados tiveram um papel muito importante nessas mudanças que ocorreram ao longo dos anos, assim como todas aquelas pessoas não cientistas que fizeram e fazem parte de uma sociedade que deu condições suficientes para que todas as descobertas fossem feitas. É importante pontuarmos os feitos daqueles que inovaram, mas sem deixar de ter consciência de que a atividade científica é coletiva, uma atividade social. Para encerrar, deixo vocês com um trecho escrito por Carl Sagan, no seu maravilhoso livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que recomendo fortemente a leitura. Ao longo do tempo, o desenvolvimento cumulativo do conhecimento em todo o mundo converte a ciência em algo que é quase uma meta-inteligência, capaz de ultrapassar as fronteiras das nações e das gerações. Até a próxima!